Apesar das inúmeras pragas no Egito e da separação do Mar Vermelho, juntamente com vários outros prodígios e milagres que Moisés demonstrou, havia uma certa apreensão em relação a um gigante da terra de Canaã conhecido como Og, o rei de Bazã. No entanto, há um livro antigo mantido em segredo da maioria das pessoas. Poucos têm consciência da existência deste livro. Entre 1940 e 1950, uma abundância de textos em pergaminhos antigos foi descoberta na região da Judéia. Cerca de 900 pergaminhos foram desenterrados, alguns em melhor estado do que outros. Esses documentos foram chamados de rolos do Mar Morto, encontrados nas cavernas de Qumran, onde a antiga comunidade judaica dos essênios residia. Entre esses textos estava a versão mais antiga do Antigo Testamento conhecida até hoje. Para os não iniciados, os rolos do Mar Morto representam a versão mais antiga registrada da Bíblia Sagrada, referente ao Antigo Testamento. Além dos livros considerados canônicos na versão atual do Antigo Testamento, uma variedade de outros escritos e pergaminhos foram descobertos, incluindo o antigo livro de Enoque mencionado no Novo Testamento e citado várias vezes. Também foi encontrado o antigo livro dos Jubileus, uma antiga coleção judaica contendo uma série de preceitos e ensinamentos ausentes nos textos do livro de Gênesis. Também são dignas de nota descobertas como o antigo livro dos gigantes, um texto fascinante e misterioso, e o livro de Og, o rei dos gigantes. De acordo com a Bíblia hebraica aramaica, o rei Og de Bazã era um governante de origem gigantesca pertencente à tribo ou raça dos Refaíns, uma linhagem de gigantes. Ele reinou sobre o povo amorreu na terra de Bazã e foi derrotado, juntamente com seu exército, por Moisés e seus homens na grande batalha de Edrei. Na literatura árabe, o rei Og é frequentemente mencionado como Uj ibn Anak, que se traduz como Og, filho de Anak. Embora o Alcorão o mencione no contexto das histórias dos profetas, não há muitos detalhes específicos sobre ele. No entanto, nas tradições judaica e cristã, Og é conhecido como um rei amorreu mencionado tanto na Bíblia hebraica quanto no Antigo Testamento da Bíblia cristã. O rei dos gigantes Refaíns, Og, é apresentado no livro dos Números como um temível governante dos gigantes que governava o povo amorreu. Um de seus vizinhos previamente derrotados foi o rei Sion de Hesbom, a quem Moisés havia conquistado na batalha de Hesbom. O reino de Sion originalmente se estendia desde o vale da torrente de Jaboque, onde fazia fronteira com o domínio do rei Og, até o vale da torrente de Arnão e desde o rio Jordão para leste até o deserto. Sua capital era Hesbom, localizada a leste do extremo norte do Mar Morto. Sion havia tomado posse da terra de Moabe ao norte do Arnão, e aparentemente governava também sobre Midian, já que os líderes de Midian eram chamados de príncipes de Sion. Quando Israel enviou mensageiros solicitando permissão de Sion para passar pelo seu reino na estrada real, e prometendo não tomar nada dos amorreus, Sion recusou permissão e mobilizou seu exército para confrontar Israel. Ele foi derrotado e morto em Jaaz. Og, por sua vez, era um rei amorreu, o governante de Bazã, que possuía 70 cidades muradas e inúmeras cidades sem muros. Sua capital era Astarote, uma cidade importante em Bazã dedicada a deus Astarte, frequentemente mencionada na Bíblia como local de culto pagão. Bazã, conhecida como a planície fértil sem pedras, é um lugar de importância bíblica que aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 14, versículo 5, onde é mencionado que Quedorlaomer e seus aliados derrotaram os Refaíns em Astarote, onde Og, o rei de Bazã, reinava. Quando Israel entrou na terra prometida, Og tentou resistir, mas foi completamente derrotado. Números capítulo 21, versículos 33 a 35. Deuteronômio capítulo 3, versículos 1 a 7. Essa região se estendia desde Gileade, no sul, até o Monte Hermon, no norte, e desde o rio Jordão, a oeste, até o mar de Quinerete, a leste. Junto com metade de Gileade foi atribuída a meia tribo de Manassés. Golã, uma das cidades de Bazã, tornou-se uma cidade de refúgio. Argob, em Bazã, era um dos distritos administrativos sob o reinado de Salomão. As cidades de Bazã foram conquistadas por Hazael, mas logo em seguida foram recuperadas por Jeoás.
que derrotou os sírios em 3 batalhas, conforme profetizado por Eliseu. Desde então, Bazã quase desapareceu da história, embora persistam relatos dos rebanhos selvagens que pastavam em suas terras férteis. Ezequiel capítulo 39, versículo 8, Salmos 22, versículo 12, os carvalhos de suas florestas. Isaías capítulo 2, versículo 13, Ezequiel capítulo 27, versículo 6, Zacarias capítulo 11, versículo 2, e a beleza de suas vastas planícies. Amós capítulo 4, versículo 1, Jeremias capítulo 50, versículo 19. Após a conquista inicial, o nome Gileade passou a ser usado para se referir à região inteira além do Jordão. Após o exílio, Bazã foi dividida em 4 distritos, como descrito nas Escrituras no livro de Números 21 e Deuteronômio 3. Moisés temia Og, o rei de Bazã, por causa de sua estatura gigantesca. Nos tempos antigos, quando se dirigiam à terra de Bazã, Og e seu exército os atacaram em Edrei. No entanto, o Senhor disse a Moisés para não temer Og. Esta narrativa demonstra o medo de Moisés por Og, um tópico discutido por muitos rabinos. Mesmo depois de testemunhar as pragas no Egito, a separação do mar e muitos outros prodígios e milagres, Moisés ainda nutria esse medo por Og. Mas agora, em relação ao antigo texto de Og, o rei dos gigantes, há um manuscrito antigo que foi descoberto em Qumran, junto com os rolos do Mar Morto e outros documentos. Sua datação remonta a cerca de 2000 anos, mas seus escritos indicam uma origem ainda mais remota, especialmente em suas narrativas. Agora serão compartilhados com vocês todos o capítulo 7 do livro de Og, o rei dos gigantes, destacando alguns versículos para que vocês possam ter um vislumbre deste texto antigo. É importante mencionar que os textos estão bastante danificados, então só será possível ler uma parte para dar uma ideia do conteúdo presente no livro de Og, o rei dos gigantes. No capítulo 7 do livro de Og, o rei dos gigantes, as últimas palavras de Og para Moisés são proferidas. O que você pensa, verme de Israel, que eu não estava nas grandes montanhas acima das águas que cobriram as montanhas do dilúvio? Você nunca tocou o céu, nem nunca foi mais alto do que 2 cúbitos do maior dos homens. Minha intenção é observar o seu fim e testemunhar sua morte. Nenhum mal da terra me guiará, assim como aconteceu com Nimrod, aquele nefilim circuncidado. Verme, eu sou Og de Bazã, o maior dos gigantes desta terra. O que você pode fazer comigo além de se preparar para sua própria morte? Então eu te pergunto, você está preparado para morrer, Moisés? Eu vi você rastejando em direção à luz. Eu vi sua mãe no Egito testemunhando a morte de bebês. É por isso que você vem travar guerra contra mim? É por isso que você deseja guerra comigo? Nenhum mal me guiará para te cortar com força, seu corrupto. Seu Deus, seus homens guerreiros pequenos e fracos, eu vou cuspir em seus homens, em seus guerreiros, que juntos se assemelham a um monte de formigas reunidas. Este trecho do livro de Og, o rei dos gigantes, pode ser interpretado de diferentes maneiras, levando em conta as referências à mãe de Moisés no Egito, à morte de bebês e a ideia de Moisés se arrastando em direção à luz, o que pode representar seu conhecimento sobre Deus. A menção de Og às montanhas acima das águas do dilúvio pode ser vista como uma afirmação de sua sobrevivência ao dilúvio, sugerindo que ele era um gigante que resistiu ao cataclismo. No livro de Deuteronômio, no capítulo 3, versículo 11, e posteriormente nos livros de Números e Josué, Og é chamado de último dos reis dos gigantes. O termo Refães é uma palavra de origem semítica, provavelmente encontrada em fenício, hebraico e aramaico, com vários significados, incluindo fantasmas revividos e assombrações. Este termo é usado para descrever uma das raças de gigantes que habitavam a terra de Canaã. Muitos questionam como foi possível determinar a altura exata de Og, o rei dos gigantes. Esta questão é bastante simples, pois Deuteronômio, no capítulo 3, versículo 11, afirma que a cama de Og era feita de ferro para suportar seu peso. Ele era um ser imenso e muito pesado, com cerca de 9 cúbitos de comprimento e 4 cúbitos de largura, o que equivale aproximadamente a 18,6 pés de comprimento e 8 pés de largura. Portanto,
Og era um gigante imenso, e a partir da medição de sua cama, que alguns acreditam ser onde ele dormia, enquanto outros sugerem que era realmente seu sarcófago, podemos inferir suas dimensões de tamanho. Muitos acreditam que a famosa cama de Og, o rei de Bazã, poderia simplesmente ser uma cama onde Og se deitava, e ela se tornou bastante famosa na região, até mesmo sendo escondida em uma cidade na terra de Amon. Um aspecto curioso a destacar é que a região ao norte do rio Jaboque ou Bazã, a terra dos Refaíns, contém centenas de túmulos de pedra megalíticos chamados dolmens, datando do 5º ao 3º milênio antes de Cristo. Em 1918, arqueólogos descobriram na Jordânia um notável dolmen antigo que certamente correspondia às dimensões aproximadas da famosa cama de Og, o rei de Bazã, conforme descrito na Bíblia. Esses antigos túmulos de pedra raramente são vistos a oeste do rio Jordão, e a única outra concentração desses megalitos pode ser encontrada nas colinas de Judá, perto de Hebrom. Curiosamente, o texto bíblico afirma que havia outra raça de gigantes na terra de Hebrom, chamada Anunnakis, que significa filhos daqueles que caíram do céu. Uma referência direta ao capítulo 6 de Gênesis, onde menciona os filhos de Deus se misturando com as filhas dos homens, produzindo os gigantes. Os pais dos gigantes eram os anjos caídos. Que Deus os abençoe.